Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Estamos nesta manhã aqui na cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Deus tem nos proporcionado este tempo para estarmos levando a mensagem por onde quer que nós passemos, meus irmãos. Porque enquanto tivermos tempo, temos que estar falando da mensagem, da palavra de Deus, porque é através do Senhor que nós somos edificados e precisamos em todo o tempo estar firmes e constantes na palavra de Deus, meus irmãos. Porque nós vivemos pela palavra de Deus. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós passamos por muitas circunstâncias. Nós estamos aqui na beira do mar, e o mar nos lembra muito Jesus com os seus discípulos passando de uma margem a outra, e nós vemos que muitas vezes eles pegaram tempestade no meio do mar, mas quando Jesus está na nossa vida, meu irmão e minha irmã, não tem tempestade que o Senhor não acalme, não tem tempo ruim. Então nós precisamos perseverar em todo o tempo, em permanecer no barco de Jesus. Amém? Não importa o tamanho da luta, da adversidade, da tempestade que você está passando, meu irmão, minha irmã. Creia somente, aquele que está no barco, aquele que está no teu barco, ele é poderoso para acalmar toda a tempestade da tua vida. Glória a Deus. Quando Jesus ele entra na nossa vida, meu irmão e minha irmã, ele que nos guarda, ele que nos livra de todas as ações malignas. E por isso precisamos estar firmes e constantes, guiados pela palavra do Senhor. Não importa. Nós vemos que quantas ações malignas Satanás tem operado nas vidas. Muitos não creem, mas Satanás opera nos filhos da desobediência, trazendo uma opressão maligna, uma possessão, meus irmãos. E muitos são afligidos por essas ações. E a batalha do inimigo é tentar fazer o homem desacreditar em Deus, não ter mais esperança. Mas eu digo, nós precisamos permanecer no Senhor. Glória a Deus, no meio das tribulações, no meio das aflições, porque o Senhor opera no momento que você não espera. Glória a Deus, como Paulo estava com aquele espinho na carne, glória a Deus, mas Deus tinha um mover na vida dele, Deus precisava tirar algo da vida dele. Quando Paulo diz, para que ele não se ensoberbecesse, foi-lhe colocado um espinho na carne. Muitas vezes nós não estamos entendendo o espinho que está na nossa natureza, meus irmãos. É porque Deus quer nos livrar de algo e precisamos realmente atentar para a vontade de Deus. E eu digo, os tombos, meus irmãos, é para edificação. As aflições são para a edificação e nós precisamos aprender a andar com Deus em todos os momentos. Como diz aqui, e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo a ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia o amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, diz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que não os enviaste para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nela. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo
aqueles espíritos imundos entraram nos porcos e a manada se precipitou de um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. Amém? Nós vemos a libertação deste endemoniado de Gadareno. Amém? E eu digo, meus irmãos, tem muitas pessoas que estão sendo oprimidas, muitas possessas por espíritos imundos que têm trabalhado na sua vida. Nós vemos que a ação dessas legiões de demônio que estava neste homem fazia ele quebrar os grilhões, as correntes, espedaçavam em migalhas, porque era uma força não de uma natureza humana, mas de uma força de uma natureza sobre-humana, meus irmãos. E é isso que você precisa entender. O homem, na sua natureza humana, por mais sábio, por mais forte que ele seja, por mais inteligente, ele não tem a capacidade de guerrear contra as forças espirituais da maldade, porque elas estão num outro plano, num plano superior, num plano espiritual. Elas têm o mover do sobrenatural, meus irmãos, que tem poder para penetrar na alma do homem, penetrar na consciência do homem, tomar o seu corpo, meus irmãos. Por isso nós precisamos estar revestidos do poder da palavra de Deus, do Espírito Santo, porque quando a palavra Espírito Santo está na nossa vida, a palavra diz que o maligno não pode nos tocar, e quando o maligno não nos toca, meus irmãos, estamos guardados como a menina dos olhos do Senhor, porque o Senhor guarda a vida dos seus santos. E eu digo, meu irmão, nós precisamos correr, buscar a presença de Deus, estar revestidos da palavra do Senhor, para que este poder de Deus esteja sobre as nossas vidas. Deus nos deu os dons, meus irmãos, precisamos estar revestidos dos dons, mas por onde vêm os dons? Vem pela edificação da palavra, porque a bênção, meu irmão, ela vem pela palavra de Deus. A bênção não vem pelo ritual, a bênção não vem por campanha, meus irmãos, a bênção vem pela fé. E a fé vem pela palavra de Deus. Quanto mais nós buscarmos a palavra, se dermos crédito na palavra, e a palavra estiver viva dentro de nós, meus irmãos, a unção do Espírito Santo, ela vai nos adornando, porque somos o templo do Espírito Santo. A palavra, meus irmãos, edifica o nosso altar, edifica a nossa vida. A palavra nos separa exatamente de toda contaminação, de toda imundícia, de toda iniquidade, meu irmão, de todo o fermento do mundo. Precisamos deixar o fermento do mundo, precisamos deixar o fermento de Herodes, amém? Precisamos deixar o fermento dos fariseus, meus irmãos. Não podemos ficar fermentado pelo mundo. O que está acontecendo, meus irmãos, é que as pessoas estão fermentadas pelo mundo, e quando há fermento no mundo, a sua vida espiritual não cresce. Mas quando você tira o fermento do mundo, meus irmãos, e toma o ázimo de Jesus, a palavra, glória a Deus, o pão vivo que desceu do céu, o pão que nos alimenta, a palavra viva, ela vai nos enchendo, ela vai nos dando força, ela vai nos dando vida, ela vai nos fortalecendo. Aí o Espírito Santo, ele nos forma exatamente em uma pessoa ousada pelo seu Espírito, porque o Senhor veio para nos dar ousadia no seu Espírito, ousadia na palavra, ousadia contra o pecado. Meu irmão, eu quero ver você ser ousado. As pessoas são ousadas para brigar, para discutir, para xingar. Eu quero ver você ser ousado na humildade. Eu quero ver você ser ousado contra o pecado. Eu quero ver você ser ousado em ser manso, meu irmão. E é isso que Deus quer na tua vida, uma transformação, uma mudança, meus irmãos, porque o Evangelho é mudança de vida, é regeneração para viver a palavra de Deus, para tirarmos desta natureza caída, esta natureza morta que o homem herdou por causa do pecado, mas Jesus veio para nos dar vida, e essa vida que Deus quer na tua vida, uma vida em abundância, uma vida cheia dos dons espirituais, porque aonde você estiver com os dons espirituais, meus irmãos, há mover de Deus, há poder de Deus, há glória de Deus, e por isso que Deus te abençoe nesta tarde, que o Senhor te encha desta unção poderosa do seu Espírito. E eu digo para você, é tempo de edificação na palavra de Deus, é tempo de andar pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te cure e te liberte nesta tarde, em nome de Jesus. Amém.